Louvado seja Deus por essa noite estarmos aqui mais uma vez, cultuando, adorando, enaltecendo o nome do Senhor como igreja que se reúne nesse lugar toda quinta-feira a partir das 21 horas. Gostaria de agradecer a você, minha irmã, você, meu irmão, que o Espírito Santo te trouxe até aqui, até esse local, um local virtual, mas que com certeza você sentirá a presença do Altíssimo. Hoje o nosso estudo é um tema muito interessante. O nosso estudo hoje é um tema que mexe muito com o nosso orgulho, com o nosso eu. E amai vossos inimigos. É um tema que pega na nossa alma, né? Amai vossos inimigos. Então, eu vou iniciar orando ao Senhor para que Ele possa usar o nosso professor e abrir os nossos ouvidos para que possamos ouvir e aprender e guardar e colocar em prática em nossas vidas. Oremos. Senhor, te agradeço, glorifico o teu nome, te enalteço por esse momento tão ímpar de estarmos aqui nesse lugar, na igreja sua que se reúne nesse lugar, para aprendermos contigo a amar, aprendermos contigo a viver uma verdade. Sabemos que essa aula será uma aula muito dura para nós, Senhor, mas também sabemos que o teu Espírito Santo é aquele que nos capacita, que nos faz tomar atitudes tão maravilhosas que às vezes nos surpreendemos. Por isso eu te louvo, glorifico o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, professor, Amém. O senhor quer que eu leia inicialmente o texto? É bom, Isaías, com certeza. Vamos lá, então. O texto que nós iremos abordar hoje se encontra no livro de Mateus 5, do versículo 38 ao 45. Você que está com a sua Bíblia aí, com a sua caneta, pega logo e anote e acompanhe a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus aos seus discípulos: sabeis que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais a quem vos ofende. Pelo contrário, se alguém te der uma bofetada na face direita, oferece-lhe a outra. A quem quiser pleitear contigo para tirar-te a túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a caminhar 1 milha, acompanha-o por 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas a quem te pede emprestado. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos de vosso Pai do céu, que fez sair do seu sol mau, que faz sair seu sol sobre maus e bons e manda a chuva para justos e injustos. Por favor, professor, deixe Deus te usar. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aí em mais um passo do Grupo de Jesus, já na reta final. O Grupo de Jesus ele é composto de 40 passos, né? E esse passo aqui de hoje, como o irmão Isaías falou antes da gravação, ele é um passo quase que definitivo para o seguimento de Jesus, porque ele vai apresentar a essência mais verdadeira da fé cristã. Quando a gente se depara com esse texto, geralmente se coloca diante de nós, para muitas pessoas, uma utopia. Esse aqui talvez seja o texto que é mais usado contra os cristãos.
Porque em poucas pessoas que fazem parte do segmento de Jesus, infelizmente, vou repetir, em poucas pessoas que fazem parte do segmento de Jesus, a gente vê essa realidade tão expressa. Porque essa realidade aqui, a gente pode dizer que ela é o máximo da realidade cristã. Por quê? O Sermão do Monte, ele começa lá com as bem-aventuranças, e aí depois Jesus fala sobre exceder a justiça, que o tema do Evangelho segundo Mateus, ele é a justiça. Então, lá em Mateus 5,20, Jesus diz que se a justiça dos seus discípulos, dos seus seguidores, não exceder a justiça dos fariseus, de modo algum eles vão entrar no reino dos céus. E aí, como é esse exceder? Jesus chega e começa a dar exemplos. Ele vai dizer o seguinte: ouviste o que foi dito. Aí ele vem com uma sentença, que era a sentença que eles tinham como certa. Aí Jesus amplifica isso. Ele fala, eu, porém, vos digo. E ele aplica uma outra sentença. Então, exceder a justiça dos fariseus não é você apenas ler o texto e você já sair no seu cumprimento imediato. É você enxergar a essência que está por detrás do texto. E aí Jesus vem falando alguns assuntos nesse exceder. A questão do desafio contra o irmão, a questão do divórcio e repúdio, né? A questão de você xingar alguém. E aí ele vai aumentando o nível, até chegar nessa passagem que o irmão Isaías deu aqui para a gente, que é o nosso tema aqui de hoje. É esse amor aos inimigos. Mas olha que interessante. Vamos pegar uma leitura aí desse texto para a gente meditar. Eu vou ler aqui nessa versão. Essa aqui para vocês é da Paulus. Ela é um pouco diferente das versões que vocês estão acostumados, mas dá para a gente acompanhar com calma. Jesus ele fala dessa questão do olho por olho, dente por dente, que se você olhar no sentido bem lógico, bem justo, é uma sentença justa, né? Olho por olho, dente por dente. A pessoa feriu, ela tem que ser ferida. Isso é quase que uma lei da colheita imediata, né? Ninguém reclamaria disso. Antes de Jesus dar essa sentença que ele vai dar, ninguém iria se opor a isso, se oporia a isso. Não tem como, porque é algo justo. Olho por olho, dente por dente. Tem gente que fala assim, né? Acho que foi o Gandhi que criou essa frase, que se a gente seguir olho por olho, todo mundo vai acabar com olho, né? Todo mundo vai acabar sem um olho. Mas é algo justo, né? Ninguém aqui reclamaria, ninguém falaria que é um padrão de injustiça ou que é um padrão que não seria apto a cumprir. Você fez um mal, você tem que receber por aquele mal. Isso é lógico. Mas Jesus, ele pega aqui, ele diz a questão da face. Né? Interessante que olho e dente, eles fazem parte da face. Né? Você tem o olho na face e o dente na face. Só que ele eleva a questão da face não só em pontos, olho e dente, ele faz um apanhado geral da sua face inteira. Então ele diz o seguinte, olha, se alguém bater na sua face direita, oferece-lhe a outra. É claro que isso aqui não é num sentido de a pessoa te dar um tapa na face e você virar e falar assim, bate aqui também. Não é isso. O que é a face direita? A face direita é onde representa a sua maior dignidade. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, se alguém chegar e bater na sua dignidade, você como um servo meu, você não vai revidar. Até porque você tem que enxergar que você é alguém que não merece nada. Você é alguém que está morto com Cristo. Somente quem é morto com Cristo oferece a outra face. Tem uma frase também que é atribuída, né, ao Spurgeon, que diz assim, se você me conhecesse verdadeiramente, essas críticas que você faz, elas seriam poucas. Você falaria muito mais acerca dos meus pecados, dos meus erros. Então, oferecer a outra face não é você apenas virar e falar assim, pode bater aqui também. Não é nesse sentido.
Essa linguagem do Sermão do Monte, Jesus usa essas questões corporais para trazer um entendimento espiritual. Quando ele fala para arrancar a mão, não é para arrancar literalmente a mão, né? É para inutilizar. Então, a face direita é a face do orgulho, é a face da força. Você, como servo de Deus, você nunca vai se defender. Você aprende que o seu defensor é Deus. Há exemplos lá no Antigo ou no Primeiro Testamento sobre isso, mas isso aqui vem culminar. Por quê? Olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Xingou, eu xingo. Né? Ofendeu, eu ofendo. E estou no meu direito. Agora, em Cristo, não. Em Cristo é você reconhecer que tudo aquilo que a pessoa falar ao seu respeito, mesmo que seja uma calúnia, uma mentira, você tem que direcionar para Deus. Ofereça também o outro lado. Ou seja, deixe a pessoa atingir você por completo. É isso que Jesus está dizendo. Não é simplesmente dar um tapa, virar o rosto, a pessoa vem dar um outro tapa. Isso não tem sentido, né? Embora Jesus tenha tomado tapas no seu rosto, mas não é esse o sentido. É você se deixar ser criticado e caluniado por inteiro e você não se defender. Por quê? Porque você tem um pai que defende você. Quando você aprende isso, você reconhece a verdadeira felicidade. Porque você está caminhando para a maturidade, para a perfeição que há em Jesus. É difícil? É, mas é um caminho de maturidade. Quando você não se defende, quando você não coloca nenhum atributo seu, ou você ofende o seu irmão para que você prove que você está correto, isso demonstra uma imaturidade. Quando Jesus ele foi levado diante ali dos seus malfeitores, ele foi como uma ovelha muda. Então a gente tem que aprender isso com Jesus, oferecer o outro lado. E aí depois ele vai chegar aqui a falar de caminhar a milha, de oferecer a quem pede emprestado para você dar. Tem tudo isso aí no contexto do Império Romano, né, que eles chegavam ali, os soldados, eles exploravam as pessoas, então Jesus está falando o seguinte, olha, não resista a isso não. Se ele quiser caminhar uma milha, vai com ele 2. Ele não vai ter motivo para ofender você, ele não vai ter motivo para se voltar, você vai envergonhá-lo porque você vai além daquilo que ele está taxando. E você imagina um discurso de não violência num ambiente onde eles esperavam um Messias vingativo, um Messias que iria vingar toda aquela região. Então Jesus vai quebrando toda essa expectativa que eles tinham acerca do Messias. E aí, a partir do verso 43, que é o ponto máximo aqui dessa primeira parte do Sermão do Monte. Vocês ouviram o que foi dito, ame seu próximo e odeie seu inimigo. Tem dificuldade disso? Né? A questão aqui do próximo, a gente já trabalhou na aula passada, né? Mas você amar quem você pode amar e você odiar quem você pode odiar, isso é simples, isso aí qualquer pessoa faz. Só que ele vai aumentar o padrão, ele fala assim, eu porém vos digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Tem versão até que aumenta aqui, né? Por que ele coloca isso? Olha só, tem um intento aí. Ele fala assim, a fim de que vocês sejam filhos de seu pai que está no céu. Então, o que ele está falando? Quando você ama um inimigo, quando você faz bem por aquela pessoa que faz mal para você está mostrando que você é filho de Deus. Você está mostrando verdadeiramente o seu caráter. Por quê? Porque você está imitando a Deus. O padrão do Sermão do Monte nada mais é do que uma imitação de Deus. É você aprender a como você viver sendo um filho de Deus. Imagina, se a Bíblia fala que Deus nos amou, sendo nós inimigos dele, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, qual que é a desculpa que nós vamos dar para não amar uma pessoa? Qual que é a razão que a gente vai atribuir para não estender um vínculo de amor? E aqui tem uma confusão. As pessoas acham que você amar o inimigo é você ter amizade com ele. Isso não é nesse sentido. Não é de você recebê-lo em sua casa e você ter intimidade. Amar é uma ação onde você vai proteger a vida dele. Esse é o sentido do amar aí. O amar não é você trazer ele para sua casa e deixar ele lá dentro. Não é isso. Não tem como você fazer isso. Jesus não fazia isso com os fariseus, mas Jesus intercedia por eles.
Jesus queria proteger a vida deles. Por isso que, às vezes, o ensino de Jesus ele era tão incisivo, porque ele olhava o destino daqueles homens. Então, amar o inimigo e rezar por ele, ou orar por ele, é nesse sentido. É de você trabalhar a questão da proteção da vida. É você não querer que ele sofra algo desnecessário. É você não desejar nenhum mal para ele. É você entender que ele faz aquilo porque ele é uma pessoa cega espiritualmente, porque ele não entendeu o que é o reino de Deus, mas que ainda você alimenta uma esperança. Quando você ora por essa pessoa, você ainda alimenta uma esperança de que essa pessoa possa ser alcançada por Deus. É isso que o Senhor fala aqui. Na hora da morte dele, ele vai orar pelos seus inimigos. Ele vai falar para Deus perdoar, porque eles não sabem o que fazem. E aí eu pergunto para vocês, quando Jesus ele orou pelos inimigos, você acha que foi uma oração teórica ou foi uma oração verdadeira? Você acha que se Jesus não tivesse intercedido pelos seus inimigos, o que poderia ter acontecido com eles na hora da crucificação? Ele exige, né, ele no seu interior, que ele deva fazer uma oração ao Pai. Ele fala assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E se Jesus não intercede, o que aconteceria? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque tem muita gente que fala assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, como sendo uma frase que já virou até um jargão para muitas pessoas, né? Pai, perdoa, não sabe o que fazem. Mas isso não foi uma teoria que Jesus fez ali na cruz, ele fez um pedido ao Pai. Ele fez uma oração. E Jesus ele sempre fala que o Pai o ouvia. Ele tinha essa certeza. Quando ele vai orar lá pelos alimentos, ele fala, Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Então, Jesus sabia que se ele não intercedesse ali pelos inimigos dele, por aquelas pessoas que estavam matando, haveria um juízo, sim, imediato sobre aquelas pessoas. Então, Jesus ele estende esse perdão, ele mostra na prática no pior momento, no momento que ele está sendo totalmente afligido. De fato, ali, ele oferece a outra face. De fato, ali, ele ama os seus inimigos, porque ele está buscando em Deus que não haja uma vingança sobre eles. Muito diferente do que a gente vê hoje em certos louvores, que não sei nem se pode se chamar de louvor, né? Em certas músicas, em certas pregações que exigem uma justiça retributiva de Deus. Então, está totalmente fora do espírito de Cristo. E aí ele fala o porquê que o Pai faz isso, né? Por que nós temos que fazer isso para sermos filhos do Pai Celestial? E ele vai dizer, porque o Pai ele faz que o seu sol nasça sobre malvados e bons, e faz chover sobre justos e injustos. O princípio é que é sol e chuva, né? O sol para despertar, para estar relacionado à vida, e a chuva para manutenção da vida, porque eles dependiam da agricultura. Então, veja, qual que é a maior manifestação de amor do Pai? Ele faz com que os inimigos dele tenham vida e ele preserva a vida deles no trabalho deles. Então, qual que é a desculpa que a religião tem para querer que os inimigos morram? Tá tendo aí uma grande discussão acerca de uma mensagem de um rapaz aí, né, que tem os seus problemas sexuais e ele quer descontar isso nas pessoas, tal. Aí você vê, o desejo de Deus não é matar as pessoas. A religião não entende isso. A religião ela quer exterminar quem pensa diferente. A religião quer destruir os pecadores. Mas Jesus fala, você tem que amar, porque Deus ele faz a chuva e o sol vir sobre qualquer pessoa na terra. Se está aqui na terra, está sob o cuidado de Deus, por mais escandaloso que isso seja. Isso aqui para a religião é o término da religião, porque a religião, o que ela vê? Um Deus recompensador. Ele recompensa os bons e ele amaldiçoa os ruins. Então você tem que seguir um padrão para você ter a bênção de Deus. Se você não seguir, você vai sofrer algum juízo. E Jesus fala que não. Jesus fala que o Pai é tão bom que ele dá essas condições de vida, né? Até para quem nunca o agradeceu. E aí Jesus ele vai citar dois grupos aqui. Ele fala assim, pois se vocês amarem somente aquele que vos amam, que recompensa terão? Olha o sentido aqui é de recompensa, né? Até os cobradores de impostos fazem isso. Ou seja, era um grupo totalmente desprezado
por aquelas pessoas que estão ouvindo. Então, Jesus está comparando eles com os cobradores de impostos que eles tanto detestavam. E ele fala, se vocês cumprimentarem apenas os seus irmãos, o que fazeis de mal? Aqui pegou um monte de crente, né? Porque ele dá a paz do Senhor só para quem é crente. Mas não tem que dar a paz do Senhor para aquelas pessoas que não têm a paz? A paz de Cristo tem que ser estendida, não é nas casas onde a pessoa não tem paz. Aí você fala assim, você vai lá e cumprimenta, deixe a sua paz lá. Se a pessoa recusar, ela volta para você. Então, quem mais precisa da paz não é o crente, é o descrente. Até os gentios não fazem isso. Então, veja, ele pega os cobradores de impostos e pega os gentios. O que está mostrando para ele? Ó, os grupos que vocês mais detestam, que vocês dizem que são infiéis, eles fazem as mesmas coisas que vocês. Vocês estão seguindo um padrão que é o mesmo padrão daquelas pessoas que vocês condenam. Então, o que está tendo de diferente nisso? Se a gente trouxer para os dias de hoje, a gente vai fazer a mesma coisa. As orações que vocês fazem, Jesus falasse, não é a mesma oração que uma pessoa que não é cristã ela faz? Você não deseja as mesmas coisas que qualquer pessoa desse mundo deseja? Ter saúde, ter um bom emprego, ter uma boa família, ter dinheiro, ter um sonho realizado, ter um aumento de salário, poder cursar uma faculdade. Tudo isso não é o que vamos chamar assim, um ímpio, um descrente deseja? É a mesma coisa. As nossas orações mostram como são o nosso coração. Quando alguma pessoa ora, você vê qual que é o intento que está no coração dela. Então, Jesus, se fosse trazer para os nossos dias, seria da mesma forma. Fala, ó, vocês não condenam aí os feiticeiros, os espíritas, eles fazem a mesma coisa que vocês fazem, vocês agem do mesmo modo que eles agem. E aí, como é que ele encerra? O verso 48, ele fala, portanto, ou seja, depois de todo esse ensino, ele vai colocar a cláusula máxima aí, que é a cláusula que tem que guiar todos nós. Sede perfeitos como é perfeito o Pai Celestial, Pai de vocês. Ser perfeito como Deus é ser maduro, é você não olhar as circunstâncias, é você ser quem você é. Deus ele nunca deixa de ser quem ele é por causa das pessoas. Se Deus ele é bom com todo mundo. Se ele é justo com todo mundo. Isso é você ser pleno, ser completo, ser perfeito. É você não se mudar, você não se alterar em função das pessoas com as quais você se relaciona. Por isso que a Bíblia fala que o nosso Deus ele é imutável. Você pode confiar no caráter dele, porque Deus não muda a sua forma de agir em função das pessoas com as quais ele está se relacionando. Quando a gente compara esse texto aqui com outro sermão lá de Lucas, ele vai usar a palavra misericordioso no lugar de perfeito. Ele fala assim, Lucas 6,36, você tem que ser misericordiosos como o Pai Celestial é misericordioso. Então, esse é o padrão de Deus. Você tem que agir pela sua essência e não por aquilo que as pessoas fazem. O resumo da ópera, como a gente fala, é isso. Todo o Sermão do Monte está pautado nisso, no caráter de Deus. Se Deus ele é bom porque ele é bom com todo mundo. Se ele manda sol para todo mundo. Se ele manda chuva para todo mundo. Isso é você ser um cristão. Isso é você dar outra face. Isso é você caminhar a milha. Isso é você amar seu inimigo. É você não alterar a sua essência em função do outro. Na realidade, não é difícil de entender. É difícil de engolir, é difícil de viver, porque a gente busca a nossa justiça própria. E a gente não quer ser perfeito como o Pai é perfeito. Então, quanto mais do amor do Senhor Jesus estiver sobre nós, mais parecidos com o Pai Celestial nós seremos. Amém? Passar por Moisés. Meu amigo. Está doendo aqui o lombo aqui. E essa frase final, não é difícil entender. Não é difícil entender isso. O difícil é você praticar isso. Sim. E aqui nós estamos com vários amigos aqui, amigas. A Marcela Bittencourt, Wilton, você deve conhecer. Sim, ela do seminário. A irmã Alba também está aqui. Sim. A irmã Cissa também está aqui, irmão João, irmão Márcio Pimenta, irmã Jacira. Eu gostaria, Wilton, de iniciar
a nossa fase de tirar dúvidas, né? Que seria o seguinte: uma pergunta que eu te faria, na sua opinião, qual a diferença em você se defender a sua honra, tá? Eu digo dentro do ambiente religioso. Sim. Dentro do ambiente religioso. Qual a diferença entre você defender a sua honra e você defender a verdade do Evangelho? Como Paulo tomou aquela atitude com Pedro, como outros exemplos que nós temos na Bíblia de pessoas que defenderam a verdade do Evangelho. Entendeu? Qual é essa diferença, por favor? Eu creio que a resposta já está na pergunta que você fez. Exatamente. Uma coisa é a nossa honra pessoal, outra coisa é a defesa do Evangelho, né? Quando Paulo ele assume aquela posição de defesa, ele fala que ele é um defensor do Evangelho e não da honra dele, né? Ele não se considera nem digno, ele se considera o principal dos pecadores, então ele nunca vai buscar defender a sua honra. Quando ele vai citar algo pessoal dele, em função do Evangelho, ele até fala que ele vai fazer uma loucura, né? Ele fala lá aos Coríntios, ele fala assim, suportar-me mais um pouco na minha loucura. Aí, o que é a loucura? Ele vai colocar-se como exemplo deles para desmascarar os falsos apóstolos. E ele vai dizer tudo aquilo que ele sofreu pelo Evangelho, e não que ele está ali se defendendo, dizendo assim, eu não sou corrupto, não, eu não peguei o dinheiro de ninguém, não. Ele não está se defendendo na questão pessoal. Ele está usando da vida dele para defender o Evangelho. Então, essa pergunta é interessante porque ela tem que fazer essa cisão, né? Ela tem que romper com isso aí. Uma coisa é você me ofender pessoalmente e eu querer me defender. Por exemplo, um exemplo bíblico bem famoso, a questão de Moisés, que você até trabalha aí nos seus estudos acerca de racismo, essas coisas. Quando eles vão falar da mulher de Moisés, os irmãos de Moisés vão falar da mulher de Moisés, qual que é a postura de Moisés? Ele fica calado, né? Moisés ele não responde nada. E é nesse texto que vai surgir aquela informação bíblica de que Moisés era o homem mais manso da terra. Números capítulo 12, 13. Então, é nesse sentido aí, onde Moisés ele se cala, que o Senhor ele assume a questão, né? Eles falaram da mulher de Moisés, Moisés ficou quietinho, aí o que o texto fala? E Deus ouviu. Ali era uma defesa pessoal. Mas esse mesmo Moisés, que era o homem mais manso da terra naquele momento, ele já foi um homem bravo, que ele foi defender o irmão dele, um israelita, um judeu, né? Lá no Egito, daí ele mata o egípcio, e aí ele tem que fugir. Aí o negócio é descoberto e tem que fugir. Então você vê que ser manso, dar a outra face, não é ser bobo, não é você ser fraco, é o contrário. É você ter uma força e você controlar essa força. Então o exemplo de Moisés é bem interessante, porque como é que Deus vai chamar um homem que já matou alguém de homem mais manso? Porque ele evoluiu, ele avançou. Quando ele Paulo foi, também. Paulo, quando ele foi defender ali aquele homem, ele não estava defendendo a honra dele, estava defendendo um patrício, um irmão dele, né? Mas lá na frente era a honra dele, que era o quê? A mulher dele. Tem essa questão, o texto fala que era uma mulher cuxita, você sabe que ali era uma discriminação racial, tanto é que qual que é a condenação que Deus dá para a irmã do Moisés? Você está olhando para a cor da pele? Então tá bom, eu vou deixar você bem branca. Aí Deus vai lá e põe uma lepra nela, né? Isso. Porque ele se calou, ele ficou quieto, aí o Senhor assumiu. E esse é o ponto que o cristão tem que fazer. Eu sempre falei ontem no seminário, né, a irmã estava no seminário, estava aqui. Quando você mexer com um crente, que ele for discutir com você, for revidar, você pode ficar tranquilo que o assunto não vai sair aqui, dessa faixa, na horizontal. Agora, se você ofender um crente e ele ficar quieto e falar assim, amém, irmão, vamos levar isso aí para o Senhor, aí você se preocupa porque o negócio muda de característica. Mas tem que ter uma maturidade interessante. E eu anotei aqui ainda 2 exemplos, né, de maturidade cristã a nível de ser ofendido
e ser apedrejado como Estevão, né? Exatamente. Estevão também é outro que se calou ali Sim. e parece Imitou algo Jesus. impossível. Imitou Jesus. Parece algo impossível, né, João? De alguém viver isso, mas... Imitou Jesus. E eu queria passar para os irmãos perguntarem, mas eu queria Sim. finalizar minha participação enaltecendo o que o professor falou. Quando já aconteceu comigo isso, já aconteceu comigo. Quando você é ofendido e você, João, se cala Sim. e você bota Deus como juiz, não é que você deseja mal daquela pessoa ou das pessoas que estão te maldizendo, etc. Não, não é isso. Você joga Deus porque você se calou. E, rapaz, eu vi a pessoa literalmente rastejar. Sabe o que é a pessoa rastejar? Eu vi isso e foi algo assim de aprendizado para mim muito grande mesmo. Mas vamos lá. Perguntas, considerações. A irmã Alba, ela anotou coisas aí, ela não quer falar, não, irmã Alba? Está ocupada? Fique à vontade entre nós. Seja bem-vinda. Pode abrir o microfone aí. Sim. Contar a sua experiência. Irmão Marcelo chegou também, Wilton. Irmão Marcelo Mendes ficou meio chateado de não poder ir na nossa comilança. Mas daqui a uns 3 meses vamos fazer de novo. Fala, João. O que a irmã Alba anotou aí, Wilton? Você pode... Ativa o som. Ativa o som, Wilton. Achei. Tá ouvindo? Ouvindo. Aí a irmã Alba fala assim, né? Isso que eu ia falar. Muitos acham que por sermos cristãos, nós nos acham como bobo, que nós somos bobos. Exatamente. Eles não entendem de fato isso mesmo. E agora a irmã Marcela escreveu assim: eu passei uma situação com a minha irmã que é homossexual, por eu repostar um vídeo sobre a marcha da igreja, a qual estava com um banner com cores da bandeira LGBT. Ela ficou furiosa comigo por estar apoiando. Porque pessoas trans, gays, etc., morrem todos os dias por causa da religião. Eu confesso que fiquei sem reação porque não conhecia bem sobre o assunto e não tenho conhecimento profundo da Bíblia. Eu não queria magoar ela, mas também não queria negar ao meu Deus. Como agir nesses casos? Isso é uma questão muito interessante. O pessoal até lá da Crescer pediu para eu ir amanhã falar sobre esse assunto, porque esse assunto está borbulhando, né? Essa questão dessas marchas, dessa questão. O que eu vejo é o seguinte, se nós levarmos para Cristo, a gente vai ver que Cristo ele não fez disso uma bandeira. Né? A bandeira de Cristo não era uma bandeira contra as coisas. Já existia. E já existia bastante naquela época. Era uma bandeira a favor do reino de Deus. Então, assim, no caso da irmã, Deus, ele com certeza, ele contempla o coração. Isso não é uma falácia, não. É verdade isso. Ele fala isso lá para o profeta. Quando o profeta vai ungir lá o rei na casa do Jessé, Deus fala assim, você está olhando a aparência, eu estou vendo o coração. Então, Deus viu a sua intenção. Se foi para magoar ela ou não. Então, a sua consciência tem que estar o quê? Tranquila. Você não fazer parte de uma coisa de ativismo não quer dizer que você esteja negando a Cristo. Muito pelo contrário. Jesus ele não era ativista de nada. Nem do contra, nem do a favor. Jesus era em prol do reino de Deus. Então, uma das coisas que eu vou falar amanhã lá, permitindo o senhor, é isso. Nós não podemos ir na onda do que está acontecendo aí. Por quê? Geralmente, esses grupos religiosos, eles escolhem grupos de pessoas para que eles possam descarregar em cima desses grupos as suas oposições. Então, antigamente, era o pessoal que eles chamavam de comunistas, lá atrás, não esse comunismo de agora, lá atrás, quando tinha lá a cortina de ferro, tal, o último inimigo da igreja é o comunismo. Aí, quando caiu lá o muro de Berlim, quando a União Soviética foi dividida, aí arrefeceu. Aí depois entrou a questão socialista.
Aí depois entrou a questão europeia, que o anticristo viria da Europa. Aí agora aí veio a questão da nova era, lembra? Tudo era nova era, tudo era a era de Aquário, que era o movimento do anticristo, essa aí perto dos anos 2000. Aí agora está essa questão LGBT, QIA+, aquela sigla toda. Daqui a pouco isso aí passa. E aí eles vão... Teve a questão política também, a gente não pode esquecer, né? Aquela idolatria política danada. E agora está voltando para essa questão aí da homoafetividade e afins. Daqui a pouco, irmã, isso aí vai passar. E o perigo são os cristãos ficarem como massa de manobra desses movimentos. Então, assim, a pessoa, ela é gay, ela não é gay, ela é branca, ela é preta, todo mundo precisa do evangelho de Cristo. Nós somos chamados para pregar o evangelho, não levantar bandeiras. A melhor maneira de proteger a família contra qualquer ideologia é ensinar a família em casa. Não transferir isso para a igreja, não transferir isso para a escola, não transferir isso para ninguém. É dentro de casa que a gente ensina. Isso, o problema é que isso dá trabalho. Só que isso aí dá trabalho. Então, o que eu faço? Eu prefiro entrar nesses movimentos, criar toda essa coisa, esse movimento, achando que isso aí vai resolver o problema, e não vai resolver o problema. Eu garanto que tinha gente que está marchando lá e que por dentro é homossexual. Esse rapaz aí que tá bradando aí na rede social, hoje mesmo já saiu um negócio aí dele. E a história vai se repetindo. Quem começa a focar muito nesses assuntos é porque está tentando matar dentro de si algo que está lá, que às vezes a pessoa nem sabe o que é. Um desejo que já foi revelado ou está lá no subconsciente. Então, a gente tem que ter cuidado para não levantar bandeiras que não seja a bandeira do reino de Deus, que é o que Cristo fez. Jesus, ele tratou de todos os assuntos, mas você não via ele ser moldado por nenhuma ideologia, nenhum partido político da época, nenhum partido religioso. Jesus não cabe em nada dessas questões humanas, nada. O que ele traz é o reino de Deus. Então, essa tem que ser a nossa consciência. Amém. João, você quer falar? Pode falar. Espera aí, que eu vou... O teu som está fechado. Abriu agora? Abriu. Só ler uma coisa que a irmã Marcela colocou, né? Sim, eu me coloco no lugar dela e eu tento mostrar para ela que Deus a ama independentemente, porque é o Espírito que convence, e não eu. Exatamente. E esse aí é o papel do Evangelho. Exatamente. Por favor, João. Eu sou uma pessoa real. Eu li o texto e eu me prendi no versículo 38, né? Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Então, eu fui pesquisar de onde veio essa sentença aí. Né? E vem do Código de Hammurabi, né? Da lei de Talião. Com certeza, o professor sabe, eu estou só acentuando. E isso foi no século XVIII antes de Cristo. Século XVIII antes de Cristo. Então, aí vem Jesus falando sobre um dito, né, do século XVIII, do rei lá da Babilônia, do Sumério. Aí eu fiquei pensando, eu falei, olha, que conhecimento Jesus tinha dessa frase aí. Até aí eu vejo aí vem sobre o adultério no versículo 27. Na lei de Talião, essas coisas é dita, o adultério, a morte, se ferir um, se vinga, olho por olho, dente por dente. Aí eu fiquei pensando, eu falei, mas como esse pensamento, esse dito foi parar na boca de Jesus, se é do século XVIII, né, da lei de Talião. E eu falei, eu vou colocar esse pensamento até para que a gente possa estudar. Né? E, por último, o versículo 38, para muitos, soa como uma utopia. Uhum. Né? Ouviste que foi dito... Não, o versículo 48. Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aí é complicado, né? Como o ser humano
vai ter essa pretensão, essa capacidade de ser perfeito como Deus. Então, são essas duas colocações aí, ô professor, que eu gostaria que você falasse. Sim. Boa, João. Boa. Boa. Essa questão do olho por olho, dente por dente, embora ela conste da lei do talião, com certeza, ela é citada em Deuteronômio, né? Se a gente pegar em Deuteronômio 19, 21, eu vou ler nessa versão que deve estar um pouco diferente, mas fala assim: que seu olho não tenha piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ou E seja, Satanás também cita isso, né? sim, exatamente, cita. Porque era a aplicação lá do Oriente Antigo, né? Eles tinham isso aí como uma realidade de vida. A gente tem que entender que eles ainda não tinham chegado na plenitude dos tempos. Era uma regra de justiça, né, professor? Era a regra de justiça, exatamente. O Então cara isso aí matou engloba teu filho, você tinha o direito de isso. matar o filho dele. Isso era justo. Exato. Era justo. Então isso aí fazia parte de toda aquela cultura do Oriente Antigo, né? Então eles também incorporaram isso na prática dele. Aí Jesus agora vem com um plano superior. Ele vem com a essência maior, né? E essa questão da maturidade é isso mesmo. Ela é um padrão impossível para o homem. Por isso que é uma obra da graça de Deus. Você ter essa maturidade, você chegar e você se negar. Que a primeira característica dessa questão para você atingir isso é a negação do eu. Não tem como. Você tem que renunciar à sua vida para que você faça isso. E essa é a proposta do Evangelho, né? Negar o seu eu, carregar a cruz e seguir Jesus. Humanamente falando, é impossível você ter esse padrão. Mas o padrão de perfeição ali não é impecabilidade, né? Não é ausência de erro, mas é ser completo, é ser maduro. Professor, isso aí já derruba a máxima que nós temos livre-arbítrio, né? É outra questão que surge aí, com certeza. Né? Com certeza. Se o teu eu está morto, exato. Você não tem o livre-arbítrio, tem a livre agência, né? Que é uma exato. outra questão, né? Você não pode... exato. Porque quando você está morto em pecado, você só segue para o mal. Agora, em Cristo, você tem a liberdade de não pecar, né? E você tem que cumprir a lei dele. Exatamente. Amém. Vamos lá. Irmã Alba quer falar algo? Irmã Alba, irmão Marcelo quer falar algo? Irmã Cissa. Irmão Márcio, está quietinho aí, o contador do reino. A paz. A paz, irmã Alba. Então, essa questão aí do homossexualismo, eu tenho passado lá no meu trabalho, porque eu trabalho com eu sou técnica de enfermagem, né? Eu trabalho com uma enfermeira que é homossexual. E ela, por saber que eu sou cristã, parece que eles ficam sempre desafiando a gente, né? A gente tem que ter muita sabedoria para o que vai falar, a forma que vai falar, até um gesto diferente que você faz assim no olhar, ele já vem te acusando. Ah, é crente, então eu tenho muito medo dessa questão, né? Para mim, eu abraço todo mundo, independente da religião, independente da sua sexualidade. Como que, assim, a pergunta que eu faço para vocês, como nós sendo assim servos de Deus, como que a gente tem que agir assim para abraçar, para não deixar que eles assim, eles pensem que a gente está fazendo alguma diferença com eles, para a gente poder chegar, abraçar e trazê-los eles para Cristo. Uhum. É fazer o que a irmã está fazendo, é se relacionar com eles, não discriminar, amá-los, né, compreendê-los, acolhê-los e viver a vida cristã, que é através da nossa vida que a gente alcança essas pessoas para Cristo. O problema todo é que criou-se essa imagem em função dos falsos profetas, dos falsos pastores, de que os cristãos odeiam eles. E aí é o que está na mídia, é gente querendo matá-los, é gente que é homossexual e quer descontar em cima deles, aí a gente acaba recebendo toda a pancada, né?
As pessoas começam a julgar a gente achando que a gente faz parte desse pessoal que é midiático. Will, Agora, Então, para mudar isso, é só o tempo. É só o tempo. irmã Alba, sim, porque ela foca, né, que sempre tem cristão que diz que ela está com o diabo. Sim, Exato. infelizmente, por causa de alguns cristãos, nós ficamos com uma imagem ruim, né? Isso, o apóstolo Pedro, ele fala isso na segunda carta dele, né? Ele fala assim, por causa desses falsos mestres, o caminho da verdade será blasfemado. Então, assim, a gente acaba recebendo uma culpa em função daquilo que eles veem, em alguns. E, geralmente, esses alguns têm muito destaque. Tem a mídia, né? Então, a gente acaba pagando esse preço aí. irmã Ô, Alba, Isaías. Wilson, ô, João, eu Sim. queria falar até algo sobre você, João. Irmã Alba, eu e o irmão João, nós participamos de movimentos sociais, onde se reúne candomblecistas, artistas, muitos homossexuais, muitas pessoas que usam drogas, etc. Nós vivemos nesse meio. Sim. E eu nunca disse que era cristão. Eu sempre me portei como cristão, e o João é outro. Nós nos portamos como Cristo. E as pessoas, elas reparam. E quando surge, no meio da caminhada, alguém falando, aí vem perguntar a você, você é cristão? Aí você fala, Jesus me salvou. Poxa, mas você é um cara diferente. Você me abraça, você me respeita. Eu falei, eu tenho que respeitar o teu sagrado. Eu tenho o meu sagrado, quero que você respeite, e eu exijo que respeitem o teu sagrado. Fala, João. A irmã tocou num ponto, é lógico que o assunto também parte por aí, essa questão do respeito. Quando eu estava no Conselho de Direito do Negro, né, que eu fui um dos fundadores aí no Rio, o Cláudio Nascimento, que era presidente do Grupo Arco-Íris, convidou religiosos para participar da marcha em Copacabana. E aí eu fui com minha máquina, minha roupa, para o trio elétrico. Estava lá o candomblecista, estava lá o budista e eu lá de reverendo. Só que eu estava com a minha máquina de fotografia que eu queria documentar. Olha, pasme, o que eu vi de irmãos que no domingo tá de gravata e terninho, olhando a saia da irmãzinha entrando na igreja, estava lá, no meio, dançando, e eu fotografando, eu falei, oh, meu Deus do céu. Aí, depois que terminou a marcha que eu desci, muitos vieram falar comigo. Ó, pastor, não mostra essa foto, senão eu fico mal na minha igreja. Quer dizer, você vê uma hipocrisia, né? A pessoa escravizada dentro de um movimento, dentro de uma igreja, mas na hora que ele está lá no meio do grupo, ele não é evangélico. Ele pode até ser evangélico, mas lá no grupo ele faz parte daquele grupo. E aí eu fiquei pensando, falei, não, irmão, não, pode deixar que eu vou apagar essas fotos para não comprometer você. Mas aí o cara continua, ele não se libera, ele não se liberta. Aí a irmã está falando sobre esse ponto aí, eu fiquei pensando aqui, eu falei, meu Deus do céu, a gente passa por algumas, né, Isaías? E é bom deixar bem claro que quando uma pessoa cristã vai numa marcha dessa, ela está indo contra a violência que essas pessoas sofrem. Ela não está indo para apoiar o movimento, dizer que eles estão certos, não. Você está indo para apoiar a não violência contra os terreiros de candomblé, que muitos filhos de pessoas cristãs que se desviaram se tornam traficantes. Aí tem até um estudo, Wilton, uma tese de doutorado
dos traficantes evangélicos. Vou mandar para Exato. você. Que Exato. foram criados na igreja, aí viraram traficante e agora eles querem expulsar, fechar e quebrar todos os terreiros de candomblé. Jesus nunca Exato. faria isso. Jesus nunca faria isso. Jesus respeitaria, como sempre respeitou, o sagrado dos outros e viveria o evangelho na sua pele. Vamos lá, gente. Mais alguma pergunta? Mais alguma? Muito obrigado, irmã Alba, pela participação. Muito importante a sua participação. E nós estamos, Hilton, pretendendo no futuro, visto esta ebulição nesse assunto, eu comentei com o Eliel ficou encantado de nós fazermos aqui, pelo Zoom, um estudo a respeito. Nós fizemos uma vez, você se portando como um homossexual teólogo. Uhum. E nós fazendo pergunta a você bíblica, querendo te jogar no inferno, baseado nos trechos bíblicos que muitos usam, né? Sim. Muitos usam. Então, vamos ver se nós conseguimos uma data dentro da sua agenda aí, que é a agenda rica, o João Carlos, para que você seja um homossexual teólogo. Você vai defender, né? Eu já participei com você disso aí, foi muito interessante, esclarecedor para mim, entendeu? Quando as pessoas usarem aqueles versículos que todo mundo usa, deitará homem com homem, etc. E você vai desconstruir isso à luz da palavra de Deus. Vamos lá, gente. Alguma pergunta? Márcio está quietinho. Então, vamos à nossa oração. Vamos à nossa oração. Eu queria pedir à nossa querida, maravilhosa, Wilton, Jacira. Ela é. Mãe Jacira. A irmã Marcela está dizendo, Wilton, que ela tem 2 irmãs que são. Sim. Isso, muito interessante. Bom, a irmã Jacira, a senhora pode fazer a nossa oração, irmã Jacira? Por favor. Interessante também que a oração hoje, que nós vamos começar, a primeira, é a oração de São Francisco de Assis, que tem muito a ver com o tema. Sim. Tá? Muito a ver mesmo. Aí colocaram lá a oração de São Francisco de Assis, é uma oração que eu sempre gostei. Fiquei muito feliz quando eu vi a oração lá. Então, vamos lá. E o mais interessante é que eu sei ler essa oração e sei cantar também, mas tudo bem, vamos lá. Vamos ler. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando... Só que você está aí, né, Heitor? Mas quando terminar a reunião, eu vou sair. Pode continuar, irmã. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Quem fez? São Francisco de Assis. Amém, 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 amém. Agora vamos ao outro. Espírito Santo, que enches o universo. Tu pões ao alcance de nossa fragilidade humana estes valores do Evangelho. A bondade do coração, o perdão, a compaixão. Quem escreveu foi H. Roger Taizer. Agora a última para concluir, que é pequenininha também. Jesus misericordioso. Acho que é aquele misericórdia que o pastor falou. Quando te
quando te agonizava os sofrimentos, não ameaçavas ninguém, mas perdoavas. Nós também queremos perdoar, permanecendo simples de coração. Amém. No braço dela. Amarelo! Também. Jesus seja plenamente formado em nós. Amém, amém, amém. Pronto, Amém. acabamos. Muito obrigado, irmã Jacira. Agora nós iremos antes de terminar, eu gostaria de fazer um anúncio aqui importante, que tem pessoas novas aqui hoje conosco, que com certeza tem um coração abençoador para abençoar o nosso professor Wilton. O nosso professor Wilton, ele não cobra para dar palestra, para ensinar, mas o Espírito Santo usa a Igreja do Senhor para abençoar a vida dele. Então, você tem a sua caneta aí, anota aí, por favor, o Pix do nosso professor Wilton, para você colocar um valor que o Espírito Santo colocar no teu coração, você estará abençoando um homem de Deus. Anota aí, Pix do professor Wilton Chine. Wilton Chine. 28 57 53 39 850. Repetindo, 28 57 53 39 850. É o CPF do professor Wilton. Anota aí e abençoe ele. Minha esposa está me chamando aqui, irmã Alba, e João, e os irmãos aqui, para me comer uma canja de galinha. Oh, coisa Está me boa, hein? maltratando aqui agora, irmã Alba. Eita glória! Quando acabar o culto, eu vou levar para a cantina da igreja e nós vamos nos reunir lá para comer. Tá bom? Tá legal. Ouviu, irmã Marcela? Ontem comemos um feijão mexicano, né, Will? Foi muito bom, com certeza. Então, daqui a pouco, vamos terminar o culto aqui. Vocês podem ir para lá, para a cantina, que nós iremos comer agora essa iguaria deliciosa, tá bom? Maravilha. Está legal. terminado em nome de Jesus. Irmã Alba, não perca o endereço da reunião. Chame pessoas, tá bom? Pode Vão deixar. participar conosco. Quinta-feira que vem estaremos aqui de novo. Irmã Alba, irmã Marcela, irmã Cissa, que queria ir lá no nosso encontro e não pôde ir. Louvamos Sim. a Deus pela vida de todos. Está terminado em nome de Jesus. Beijo, professor. Beijo, fica com Deus, gente.